Bom, vamos para o nosso próximo assunto, que é o imbróglio envolvendo o Banco Master, preocupação em vários fundos de pensão, né, de estados e municípios que tinham dinheiro, muito dinheiro aplicado no Banco Master, toda a investigação também por parte da CVM. A Isa Staciarina está acompanhando em Brasília. Oi, Isa, boa noite de novo. Oi, Carol, mais uma vez, boa noite. Pois é, um esquema bilionário, né, de fraude financeira e que só mostra o tamanho desse esquema, dessa fraude. Agora a Polícia Federal vai abrir uma nova frente de investigação para apurar os aportes do Fundo de Previdência ao Master. Uma lista detalhada mostra que o banco recebeu investimentos de 18 entidades previdenciárias, tanto de estados quanto de municípios, que repassaram ao todo mais de 1,8 bilhão de reais sem garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Créditos, diferente do CDB. As entidades ficam em 9 estados, como Rio de Janeiro, São Paulo, Amazonas, Amapá e Alagoas. Os aportes foram feitos entre outubro de 2023 e dezembro de 2024, e mais da metade foi do Rio Previdência, do estado do Rio de Janeiro, que investiu quase 1 bilhão do total, né, de 1,8 bilhão de reais. Depois aparecem a Amprev, no estado do Amapá, com 400 milhões de reais, e o IPREV, de Maceió, com 97 milhões. Parte dessas entidades que fizeram aplicações nos fundos do Master são controlados politicamente por integrantes do Centrão. Até por isso, a Polícia Federal ainda vai aprofundar as investigações sobre a participação de políticos nesse esquema todo. Integrantes do União Brasil, que tem ligação próxima ao CEO, né, do Banco Master, o dono, Daniel Vorcaro, que foi preso ontem, ainda estão no comando dessas entidades. Inclusive, depois da operação da Polícia Federal, governistas tentaram ali relacionar, né, a tentativa do Centrão de aprovar o PL antifacção com menos recursos à Polícia Federal, a operação contra o Banco Master. Hoje pela manhã, o presidente da Câmara, Hugo Mota, falou sobre isso em entrevista ao jornal da CBN e disse que operações não vão interferir na agenda da Câmara dos Deputados. Quando há esse tipo de ilação, é justamente no sentido de querer trazer uma discussão que não cabe para esse momento. O que nós aprovamos ontem foi um projeto de interesse da sociedade na área da segurança pública. Qualquer operação que venha a trazer à luz da realidade e daquilo que a sociedade espera na punição de culpados que cometeram delitos é aquilo que a Câmara espera nesse momento, e nós temos tranquilidade para poder tocar esses temas com imparcialidade e sem deixar que isso interfira na pauta da Câmara. Além de ter apreendido, né, carros de luxo, joias, obras de arte e milhões de reais em dinheiro, os investigadores também recolheram o avião de Daniel Vorcaro, que, segundo a investigação, seria usado por ele para fugir para Dubai. Inclusive, a aeronave de luxo estava no aeroporto de Guarulhos, onde Vorcaro embarcaria, e foi apreendida, né? Esse jatinho é avaliado em 200 milhões de reais. Carol. Obrigada, Isa. Deve ter muito político com as barbas de molho depois da prisão do Vorcaro, né, Vera? Porque ele era um sujeito bastante bem relacionado em Brasília, tem dinheiro de fundo de pensão de vários municípios de estado, dinheiro grande, apesar de todas as desconfianças aí em relação à liquidez do Banco Master. Então, é de se imaginar que essas investigações não vão parar por aí e vai ter muita ramificação no mundo político, né? Exato, como ele obteve tantos contratos e em valores tão ali importantes em tão pouco tempo, né? Desde que ele adquiriu um banco, mudou esse banco de nome, passou a operar como master e a praticar essa política agressiva ali de oferecer juros altíssimos para investimentos que depois se viu não tinham lastro, né? Não tinham como entregar aquilo que ele prometia aos investidores. A gente até vai tratar disso hoje em termos mais técnicos com o Bruno Caraza, porque eu vejo muita gente ali se perguntando
como que o Banco Central, por tanto tempo, deixou correr solto o negócio dele, né? Eu acho que essas relações políticas explicam um pouco essa blindagem. Era alguém que realmente se cercou de pessoas de peso em governos, em municípios, nos parlamentos, nos órgãos de controle, nos tribunais, buscou até assessoria de um ex-presidente da República, no caso do ex-presidente Michel Temer, de um ex-ministro do STF, atual ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que pelo curto espaço de tempo que ficou entre sair do Supremo e assumir o Ministério da Justiça, teve ali o seu nome foi contratado pelo Banco Master para prestar um assessoramento jurídico. Então, realmente, muitas conexões, e eu acho que o próximo escândalo a estourar com mais detalhes vai ser esse dos fundos de pensão, principalmente do governo do Rio de Janeiro, e também esses meandros aí da negociação do Master pelo BRB, o banco que tem o governo de Brasília como principal acionista e que, pelo jeito, chegou a ignorar muitas evidências de que não havia como lastrear aquele negócio ao se oferecer para comprar uma parte do banco, né? E ontem o Thiago Bronzato, que é diretor da sucursal do Globo lá em Brasília, que participa com a gente aqui sempre do Viva Voz, comentou que essa operação entre BRB e Master tinha acontecido na camaradagem, né? Hoje ele trouxe novas apurações que desenham, né, exatamente como é que aconteciam essa camaradagem. Segundo o Bronzato, o Vorcaro costumava falar, dizer, reconhecer a importância da sua rede de contatos. Ele dizia que pessoas próximas que tinha feito fortes amigos em Brasília e que no Brasil não tem como andar se não tiver esse tipo de proteção e que sem o apoio de poderosos não estaria no lugar onde chegou. De acordo com a apuração do Bronzato, o Vorcaro contava a pessoas próximas a ele um episódio que era o seguinte: ele dizia que durante as negociações com o BRB, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, tinha confidenciado a ele que ligou para um aliado político para saber mais sobre o histórico do banqueiro e que tinha recebido ótimas referências. E essa credencial ajudou a destravar esse negócio, um negócio de mais de 12 bilhões de reais entre o BRB e o Master, que precisava desses recursos para sobreviver no mercado. O jornal Globo entrou em contato com o Ibanez, que disse que teve convocar uma ou duas vezes, mas em eventos sociais, e nunca tratou do banco, porque não entende de sistema financeiro, e que o diálogo relatado pelo banqueiro nunca ocorreu. Agora você veja, né? Eles tinham muita ousadia na maneira de agir. Além daquela tentativa que já foi documentada do senador Ciro Nogueira de elevar o valor ali do fundo garantidor para justamente atender ali quando houvesse casos como o do Banco Master, elevar muito esse valor. Recentemente, o PP chegou a apresentar um projeto, a recolher assinaturas para um projeto que permitia destituir presidentes e diretores do Banco Central. Isso era uma tentativa de pressionar o BC, que já estava às voltas com o processo do Banco Master, com as investigações a respeito das suas fraudes, etc. E isso aí chegou a correr na Câmara, chegaram a recolher a assinatura. Então, eram relações próximas e muito dedicadas a salvar a pele do banqueiro Daniel Vorcaro, né?